Bom dia! Vamos para mais uma aula de Química e hoje nós vamos ver balanceamento redox. Reações de oxirredução. Então, nas reações de oxirredução, ocorre a transferência dos elétrons entre as espécies do reagente. Por essa razão, uma variação no NOx de alguns elementos. O elemento que doa elétron sofre oxidação, consequentemente ele tem o seu NOx aumentado, enquanto o elemento que recebe o elétron sofre redução e tem o seu NOx reduzido. Esse tipo de reação representa uma enorme quantidade de fenômenos químicos típicos do nosso dia a dia, como, por exemplo, as pilhas e baterias, o enferrujar de alguns metais e o próprio teste do bafômetro. A reação em uma pilha alcalina é um bom exemplo de uma reação de oxirredução. Então, aqui a gente tem um zinco, óxido de manganês, 2, formando óxido de zinco e óxido de manganês, 3. Note que o zinco tem NOx zero. Por que ele tem NOx zero? Porque ele é um elemento simples, tudo bem? Ele é uma substância pura simples, só tem ele aí, não tem nenhum outro. Então, qualquer elemento que seja uma substância pura simples, só tenha ela, o NOx sempre vai ser zero, tá? E o óxido de zinco, se a gente for fazer a conta, né? O oxigênio tem NOx menos 2, então, consequentemente, o NOx do zinco é mais 2 para zerar. Como é um átomo neutro, a gente precisa que esses NOx zerem, tá? Então, o NOx do zinco no produto seria mais 2, ou seja, cada átomo de zinco doou 2 elétrons e por isso sofreu oxidação. Então, se ele foi de 0 para mais 2, significa que ele está com mais 2 prótons, né? Ele estava neutro e agora ele está com mais 2 prótons, então ele perdeu o elétron, tá? Já o manganês, ele tem NOx mais 4 no reagente. Então, fazendo a conta, né? O NOx do oxigênio é menos 2. Então, ali a gente tem 2 oxigênios, então fica menos 4. Para zerar, o manganês precisa ter um mais 4. Tudo bem? E no produto, ele vai ter NOx mais 3. Então, vamos lá. O NOx de um oxigênio é menos 2. Se ali tem 3, vai para menos 6. Consequentemente, o NOx do zinco vai ser mais 6. Para zerar. Só que tem 2 zincos, então mais 6 dividido por 2 dá mais 3. Então, o NOx do manganês, né, foi de mais 4 para mais 3. Ou seja, ele ganhou elétron, tudo bem? Se ele estava com mais 4 prótons do que elétron e agora ele está com mais 3, significa que ele ganhou elétron, né? Então, ou seja, cada átomo de manganês recebeu um elétron e por isso sofreu redução. Logo, o zinco é o agente redutor, porque ele sofre oxidação. Ele é agente redutor porque é ele que causa redução, né? Se ele oxida, é ele que causa redução. E o óxido de manganês 2 é o agente oxidante. Por quê? Porque ele sofre redução. Então, se ele sofre redução, ele é o agente oxidante, porque ele faz o outro elemento oxidar. Então, o que a gente tem aqui, ó, o NOx diminui, redução, ele, consequentemente, é o agente oxidante. Se o NOx aumenta, significa que o elemento sofreu oxidação, ele é o agente redutor. Método redox de balanceamento. Os elétrons não podem surgir ou sumir no meio de uma reação, ou seja, o número de elétrons doado pela espécie que oxida deve ser exatamente igual ao número de elétrons recebidos pela espécie que reduz. Sendo assim, o método de balanceamento redox é fundamentado no balanço total de elétrons. Então, o número total de elétrons que foi doado tem que ser igual ao número total de elétrons que vai ser recebido. Então, no caso da pilha, né, que é aquela equação que a gente tinha antes, tá? Cada átomo de zinco doou 2 elétrons e cada átomo de manganês recebeu apenas 1 elétron. Sendo assim, é necessário haver 2 átomos de manganês para cada átomo de zinco, né? Porque aí um manganês pega um, o outro manganês pega o outro, tudo bem? Então, a gente consegue balancear a equação a partir disso. Então, é só dar uma olhada nos coeficientes estequiométricos. Bom, aqui a gente tem o NOx dos elementos que são fixos, né? Então, tem NOx que a gente precisa calcular e tem NOx que já é fixo. Então, por exemplo, todo mundo da família dos metais alcalinos tem NOx mais 1, por quê? Porque eles doam um elétron, né? Os metais alcalinos terrosos têm NOx mais 2, porque eles doam 2 elétrons. O prata, NOx mais 1, zinco, NOx mais 2, alumínio, NOx mais 3... Enxofre, NOx menos 2, porque ele recebe 2 elétrons. Os halogênios têm NOx menos 1, porque eles recebem 1 elétron. O hidrogênio, se ele estiver ligado a um metal, ele tem NOx mais 1. Ele vai se comportar como um metal, né, da família 1. E se ele estiver ligado a um metal, ele vai ter um NOx menos 1. Ele vai se comportar como um halogênio.
O oxigênio, na grande maioria, ele tem NOx -2. Quando ele está em forma de peróxidos, né? Ele vai ter NOx -1, superperóxido NOx -0,5. E em fluoretos, né? Quando ele estiver ligado com flúor, vai ter NOx +2 ou +1. Vamos aqui a um exemplo, né? Então, a gente tem uma reação aqui. Dióxido de ferro com monóxido de carbono, formando ferro e dióxido de carbono, tudo bem? Então, a gente vai primeiro procurar todos os elementos que sofrem oxidação e determinar seu NOx, né? Então, a gente vai determinar o NOx de cada elemento, de todos eles que estão fazendo parte da equação, tá? Então, o cálculo seria esse cálculo que tá vendo aí, né? O oxigênio tem NOx -2. Se ali tem 4 oxigênios, então ficaria -8. O ferro, consequentemente, teria que ser +8. Só que tem 3 ferros, então +8 dividido por 3, né? Que dá 8/3. +8/3. O do monóxido de carbono, CO, o NOx do oxigênio é -2, então do carbono vai ter que ser +2. O ferro, porque tá sozinho, tá na forma de uma substância pura simples, o NOx é 0. O dióxido de carbono, o NOx do oxigênio é -2, se tem 2 oxigênios ali, vai ser +2, né? Consequentemente, o NOx do carbono vai ser +4. Vocês podem reparar que quando a gente coloca o NOx, a gente vai colocar o NOx de apenas um elemento, tá? Mas para fazer a conta, a gente tem que considerar a quantidade de elementos que tem dentro da molécula. Então, o segundo passo é escolher um lado da reação, preferencialmente o da água, quando houver, tá? E calcular a variação total, que é o delta NOx, do oxidante e do redutor. Então, o delta vai ser a variação do NOx do elemento vezes o número de átomos. Então, no caso em questão, o delta NOx redutor vai ser o índice do ferro, né? No reagente, versus a variação do NOx de cada ferro. Então, vamos lá. O NOx do ferro seria 8/3, né? 8/3 menos 0, que ele começa com 8/3 e vai para 0. Vezes 3, que é o total de ferros que tem no início, tudo bem? Isso dá um total de 8. E o NOx de oxidação seria 4 menos 2, né? Que é a variação do carbono, vezes 1, porque só tem um carbono ali do lado do reagente, que foi o lado que ele escolheu fazer o NOx, igual a 2. Então, o terceiro passo vai tomar o NOx, né? O delta NOx, o oxidante, como coeficiente do redutor e vice-versa. Então, por exemplo, se o 8 era do ferro, ele vai ficar na frente do carbono. Se o 2 era do carbono, ele fica na frente do ferro. O quarto passo, né, é prosseguir agora com o método de tentativa, que é aquele método do balanceamento por tentativa que usa a regra do macho. Então, agora é só balancear normal. Então, é só a gente ver ali no ferro, começando por ferro, que é o metal, né? Ali na frente tem 6 ferros, então do outro lado também tem que ter 6. Depois, indo para o carbono tem 8, do outro lado tem 8. E o oxigênio, consequentemente, já se igualou, tá? No entanto, tendo em mente que devemos escolher os menores números inteiros possíveis, podemos simplificar os coeficientes estequiométricos. Então, se a gente for ver aqui, deu 2, 8, 6 e 8. A gente consegue simplificar, né? Dividir tudo por 2. A gente sempre tem que colocar o menor número possível que não dê vírgula, tá? Na hora de simplificar, tudo bem? Mas pode dar fração, por exemplo, caso precise. Mas na hora de simplificar, se todos os números são inteiros, a gente tem que colocar o menor número possível inteiro. Então, dividindo tudo por 2, né? Fica os coeficientes estequiométricos 1, 4, 3 e 4. Casos especiais da reação redox. Então, autorredox. Neste caso, um mesmo elemento químico em parte se oxida e em parte se reduz. Então, a gente pode olhar aí, né? O sódio acabou que ele continua, o hidróxido de sódio, o NOx dos 3 elementos que formam essa molécula, né? Que é sódio, oxigênio e hidrogênio. Não sofreram nenhuma alteração, tá? Só que o cloro sofreu alteração 2 vezes, porque ele aparece 2 vezes do lado do produto. Então, ele oxidou e ele mesmo reduziu. Tudo bem? Então, a gente vai fazer a análise do que reduziu e do oxidou. O passo é o mesmo passo do outro. Oxidação ou redução parcial. Acontece quando a parte dos átomos do elemento que reduz ou oxida não tem seu NOx alterado. Então, vamos reparar aqui nessa próxima equação, né? Então, se vocês forem reparar, por exemplo, o nitrogênio que está no reagente, quando a gente olha o produto, em um lado do produto não sofreu nada e no outro lado do produto
a gente teve uma alteração. Então, a gente vai escolher o que teve alteração, tudo bem? E a gente vai realizar a conta do mesmo jeito. Então, observação, ó. Quando houver espécies iônicas envolvidas, haverá mais uma condição para o balanceamento, a qual estabelece que a carga total dos reagentes deve ser igual à carga total dos produtos. Então, observe a reação esquematizada a seguir. Então, ele deu aqui o prata, né, reagindo com AU. Então, o balanceamento não pode ser 1 AU mais 3 para 1 prata para 1, pois apesar de todos os estarem balanceados, as cargas não estão. É porque lá em cima a carga não está, né, balanceada. Então, elas precisam estar balanceadas, tudo bem? Vamos treinar com alguns exercícios. Então, aqui ele botou aqui, considere a equação. Após o balanceamento, defina os menores coeficientes inteiros, o agente oxidante e o agente redutor. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, é descobrir o NOx de cada elemento para ver o que está variando, né? Então, a gente vai analisar no reagente e no produtos os números que sofreram variação. Então, se a gente for ver, o cobre ele foi de 0 para mais 2, consequentemente, significa que ele perdeu o elétron, então ele oxidou, tá? E o nitrogênio, ele foi de mais 2 para mais 5 para mais 2, então ele ganhou elétron, então ele reduziu. Então, nesse caso, se o cobre oxidou, ele é o agente redutor. Se o nitrogênio ele reduziu, ele é o agente oxidante. Agora, para balancear. Então, a gente vai pegar e vai fazer a variação do NOx do cobre, né, que foi de mais 2 para 0, então 2 menos 0 dá 2, vezes a quantidade de cobre que tem, por exemplo, no reagente, que no caso é 1, então dá 2. Do nitrogênio é a mesma coisa, então foi de mais 2, mais 5 para mais 2. 5 menos 2, 3. E a quantidade de nitrogênios que tem no reagente, né? Eu tenho que escolher sempre um lado. Nesse caso, eu escolhi o reagente. Então, no reagente tem um só, então dá 3. Consequentemente, na frente do cobre, eu boto 3 e na frente do cobre eu coloco 3 e na frente do nitrogênio eu coloco 2. Agora é só balancear por tentativa. Questão 3. Determina os coeficientes estequiométricos da reação química balanceada a seguir. Então, o manganês reduz, né? De mais 7 para mais 2. E o ferro ele vai oxidar de mais 2 para mais 3. Então, de mais 7 para mais 2, né? A gente tem ali 5. Considerando a quantidade de ferro que tem, que no caso seria 1. Então, o NOx do ferro seria 5. E se do manganês foi de mais... Se do ferro foi de mais 2 para mais 3, 1. Vezes a quantidade de ferro que tem, que no caso é 1, né? Então, ficaria 1. Então, o NOx do ferro é 1, o NOx total do ferro, né? O delta NOx do ferro é 1 e do manganês vale 5. Então, do lado, na frente do ferro eu coloco 5 e do manganês 1. Depois eu só balanceio por tentativa. Então, pessoal, por hoje é só, tá? Eu espero que todos tenham uma boa aula, leiam a apostila, não deixem de fazer os exercícios e, em caso de dúvida, entre em contato comigo. Não esqueçam da nossa aula online, tá? Qualquer dúvida é só falar comigo pela aula online.